noite, meus irmãos. Estou aqui gravando esse vídeo para falar da misericórdia de Deus na minha vida, contar um pouco minha vida, como eu era e como eu estou hoje. Acho que a vida do ser humano é toda cheia de processos, tudo tem seu tempo, mas o tempo de Deus chegou na minha vida. Eu acho que o tempo é esse que Deus nos deu, o livre-arbítrio, mas que a gente conheça o bem e o mal. Assim como Adão e Eva no jardim do Éden, Deus deixou ali, queria obediência. E o inimigo, como sempre, astuto, sujo, pôs no coração de Eva sobre o pecado, sobre mentiras. E isso ocasionou que aí, a partir desse momento, o pecado entrou no mundo. Então, depois disso, surgiu as gerações de Abel e Caim, que se dividiu no planeta até hoje. Somos descendentes do pecado mesmo, gente. Mas eu vim aqui para falar da misericórdia, do que Deus fez na minha vida. Eu completei agora 29 anos de idade e sempre ouvi falar de Deus. Ouvia, ia na igreja, mas não queria nada sério com Deus. E imagina só como Deus não ficava com isso, sabendo que eu não estava querendo nada sério. Mas eu venho dizer aqui neste vídeo que minha história mudou. Vai fazer dois anos que Deus mudou minha história. E eu tive uma revelação, o último chamado de Deus na minha vida, porque Ele chama, mas se a gente não quiser, Ele não pode fazer nada. Então nós somos cortados, porque a palavra de Deus fala que nós não somos dissipados do mundo pela misericórdia de Deus, esperando o tempo que a gente se arrependa, Então Deus, Ele sabe que cada um chega o tempo de se arrepender. E se não se arrepender, infelizmente, não tem a salvação. E eu quero dizer que foi assim. Minha esposa tá buscando a Deus, ia para a igreja só. Eu nos botecos, não me via fora de um bar. Não me via sem tomar uma cerveja, assim, achava que fazia parte de mim, mas fazia mesmo. E não me via, não pensava que eu um dia poderia estar aqui hoje gravando esse vídeo, falando para vocês do amor de Deus. E já vai dar meia-noite agora. E eu vou contar para vocês como foi o último chamado de Deus na minha vida e o que aconteceu depois. Isso, minha esposa buscando, fazendo campanha, e eu no mundo. Chegamos a separar tudo, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos uniu de novo, porque a palavra de Deus diz que aquele que Deus une, o homem não separa, E foi para isso que Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, na vida de todos. Então basta a gente querer mudar, porque se não quiser, infelizmente Deus não pode agir, porque Ele não é intrometido de chegar e entrar na vida de uma pessoa. Ele deu o livre-arbítrio, A partir do momento que Eva e Adão pecou no jardim do Éden, o diabo achou que estava ganhando, que tinha ganhado a briga, mas por intermédio de sacrifício de sangue, que nessa época era só com sacrifício de sangue do que mais custava, que poderia reverter a situação. Então Deus, com seu amor por nós, pelas suas criaturas, enviou o seu Filho amado Jesus para sofrer pelos nossos pecados, morrer no nosso lugar, para que depois de morto
nós viéssemos ver o amor de Deus para conosco, o amor de Deus que Ele tem conosco, que deu seu único Filho para salvar a humanidade. Então essa é a mensagem da cruz, que Deus enviou aquele que Ele mais amava para salvar nós. E como nós somos ingratos, né? Hoje eu me vejo como eu era ingrato de saber que Deus tinha feito na minha vida, Jesus morrido por mim, e eu não dava a mínima importância, porque era normal isso aí. Mas hoje eu aceitei Jesus e como eu havia falado, Deus me fez um último chamado. Eu senti e sei que esse era o último chamado de Deus. Eu tive uma revelação. Eu estava para deitar, minha esposa já estava dormindo e eu ia deitar também. Aquele sono insuportável, aquele sono assim, e não entendia, aquele trem mais estranho. Mas eu sentia que se eu dormisse, não sei, eu não tenho nem explicação. Eu sentia que se eu dormisse, algo ia acontecer comigo, que às vezes eu ia passar mal e até morrer. Aí pedi para minha esposa, acordei ela e chamei, falei, espera eu dormir primeiro, que eu tô achando que vai acontecer alguma coisa comigo, e aquela angústia, aquele aperto no coração. E naquela noite, aí ela dormiu de novo, ela apagou. E eu fiquei sozinho ali e pensei, agora estou sozinho. Nessa hora que eu falei, estou sozinho, me veio na minha cabeça, o Espírito Santo me falou que eu não estava sozinho. Bastava eu crer. E naquela hora eu lembrei, quando nós éramos crianças, minha avó era evangélica e tudo, e do Salmo 91, que é o Salmo da proteção, né? E o pouco que eu conhecia da Bíblia, o pouco que eu sabia, aquele primeiro versículo que eu li, que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Na hora que eu falei isso, irmãos, eu dormi igual um anjo, dormi em paz. Eu senti uma paz tão grande de dormir. E passando uns 3, 4 dias, nisso, no outro dia eu fiquei pensativo, né? Como que é, né? Que estava sentindo aquela angústia. Quando eu li a palavra de Deus ali naquele versículo, como que eu senti paz. E isso eu tive conversando com o pastor e ele falou, irmão, isso foi uma revelação de Deus, tanto que ele te ama. E falou que esse era o desejo dele, né? Que eu habitasse aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? Ele falou que aquilo que era o que Deus queria, porque é o salmo da proteção e que algo estava para acontecer comigo, que se eu não tivesse essa proteção comigo, hoje eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Irmãos, e eu tomei posse dessa palavra, disso que aconteceu comigo, e decidi mudar. Por intermédio de minha esposa, que estava orando por mim, meus pais, minha mãe, todos que oraram por mim, eu agradeço. E Deus fez a obra na minha vida e está fazendo. E hoje estou aqui, graças a Deus, contando esse testemunho, para que muitos que estavam também no mesmo caminho que eu estava, que está no caminho que eu estava, possam ver, né, o poder de Deus e crer, porque Ele me deu essa chance. Irmãos, passou 3 dias, aconteceu lá no meu serviço, eu enchendo um pneu lá, o cliente chegou lá, pediu para encher um pneu usado numa roda, eu fui encher e tal, o pneu estava ruim, eu até falei com ele que era perigoso aquele pneu, que estava ruim, que ele não podia rodar com aquele pneu, que estava perigoso. Aconteceu um acidente, eles iam estourar. Irmãos, eu enchendo esse pneu, enchendo, e ele não, de repente ele explodiu, e eu estava em cima dele assim, estava enchendo, ele
estava em cima. Ele explodiu, que assim, ele passou perto na minha cabeça, assim, ó, e bateu na teia em cima. E ali eu vi a mão de Deus me livrar, porque eu senti uma proteção tão grande, que eu nem assustado, não assustei com o barulho. E isso, os vizinhos todos correram lá para ver que explosão era aquela. Mas ali eu fiquei só rindo, né? Porque Deus me deu aquela proteção que Ele falou, né? E aí fiz uma campanha do Salmo 91, aprendi, leia também sobre o Salmo 91, que é o que Deus quer, né? E é o que todos precisam também, que é a proteção de Deus e Deus no coração, né, irmãos? E que lá diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, irmão. Creia nessa palavra, tome posse dessa palavra, e que Deus faça uma obra assim como fez na minha vida, faça na sua também. Irmãos, Jesus está voltando e Ele precisa, e Ele quer você com Ele. Vamos unir, porque a vinda está próxima, irmãos. Ainda há tempo. Amém.